Eu acredito que, ao longo do seminário, tenha sido reafirmada por diversas vezes a atualidade do pensamento do Leon Trotsky, né, e da sua teoria da revolução permanente. E aqui na mesa também isso foi feito em alguns momentos. Nós estamos vivendo em meio a uma profunda crise do capitalismo, né, com crises que revelam os seus limites históricos de progresso, e a sua incapacidade de resolver questões básicas de sobrevivência da humanidade, né? A teoria da revolução permanente, os pilares da teoria da revolução permanente são pilares muito ajustados, né? A constatação de que a gente vive numa época revolucionária de guerras, crises e revoluções, e a constatação de que a classe trabalhadora é a classe revolucionária que tem capacidade de cumprir as tarefas democráticas e socialistas. Isso segue atual. E é por isso que o pensamento do Trotsky ele é uma referência para a gente pensar os desafios que a gente tem hoje na conjuntura política brasileira e também do ponto de vista internacional. E para o Trotsky sempre foi central, foi fundamental a análise precisa da caracterização da realidade. E isso exige a gente extrair os elementos da realidade e interpretá-los independentemente do nosso desejo. A teoria e os fatos históricos eles têm que servir para a gente interpretar os dados objetivos que a realidade nos passa e para a gente apresentar as tarefas mais a longo prazo, ou de médio prazo, ou de curto prazo, visando a superação definitiva do capitalismo, né? E a realidade que se apresenta hoje, que eu sinceramente acho que faltou demais na mesa, sua última a falar, é a constatação de que existe um fenômeno internacional chamado o ascenso da extrema-direita e do neofascismo, no Brasil e no mundo. É óbvio que isso tem expressões distintas de país para país, com cada realidade política local, mas isso é um fenômeno incontestável, né? E que o neofascismo, a extrema-direita, está colocada como alternativa de organização para as massas desesperadas pela crise do capitalismo e como alternativa de dominação para a burguesia. E se nós temos diferença nesse ponto de partida de caracterização, evidentemente nós vamos ter diferença e como a gente se posiciona nos fatos relevantes da realidade política brasileira e de modo internacional. E eu acho que nos últimos anos no Brasil são essas diferenças de caracterização que nos colocaram em localizações absolutamente distintas mesmo, perante cada fato que a realidade se apresentou. Desde 2013, a realidade brasileira grita o avanço da extrema-direita. Em 2015 e 2016, houveram atos reacionários para a derrubada do governo Dilma, o Fora Dilma, com um programa reacionário, uma direção reacionária e uma composição social que não tem nada a ver com a classe trabalhadora. E a presença de reivindicações do retorno da ditadura e tudo mais. E acende disso um programa político-econômico ultraliberal, absolutamente reacionário, manifestado na chamada Ponte para o Futuro. E depois disso se seguiram fatos importantes. A prisão do Lula, em 2018, o assassinato de Marielle Franco, a eleição do Bolsonaro, os seus 4 anos de governo, o genocídio da pandemia, que não foi por acaso, foi um projeto. Nós saímos de um governo que matou 700 mil pessoas, mais de 700 mil pessoas. E não foi sem querer. Não foi por consequência da sua política negacionista para a pandemia. Foi um projeto. Vivemos também o assassinato de diversos ativistas políticos, o recente caso da mãe Bernadette, e a força eleitoral da extrema-direita que, mais uma vez, se manifestou na eleição de 2022. Eu acho que isso são elementos suficientes para a gente caracterizar a força da extrema-direita e de um movimento neofascista no Brasil. E se a gente olhar para o lado, a Argentina, se a gente olhar para os Estados Unidos, se a gente olhar para a Espanha,
para a França, para a Itália, para a Turquia, para a Hungria. Eu acho que vai saltar aos olhos a presença categórica de um fenômeno que, sim, é resultado da crise do capitalismo. Mas a simples observação, no Brasil, de que os 13 anos de governos do PT foram os responsáveis por isso, ela não é errada, mas ela não dá conta de armar o movimento de massas, as organizações da classe trabalhadora e a esquerda socialista para enfrentar os desafios do presente. Apenas dizer que foi culpa dos governos de conciliação de classe não dá conta para enfrentar as tarefas presentes. E também não é suficiente dizer que o Bolsonaro foi derrotado nas eleições de 2022. Em primeiro lugar, porque o resultado eleitoral foi super apertado. Nós estamos falando de uma diferença de 2 milhões de votos, num universo de 120 milhões de votantes. Vitórias expressivas do bolsonarismo e da extrema-direita em alguns estados chaves, como é o caso aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e a composição parlamentar que a gente viu. Mas o mais insuficiente dessa observação é porque o fascismo não se derrota nas eleições. O fascismo se derrota no terreno da luta de classes. As organizações de quase todo mundo aqui utilizou esse argumento no ano passado para justificar a tática de candidatura própria, ao invés de compor uma frente, de fazer campanha para o único candidato que tinha condição de derrotar o Bolsonaro, que era o Lula. É claro que essa premissa, que foi utilizada como argumento no ano passado, ela está correta. Mas também é claro que essa premissa não questiona a participação dos revolucionários na tarefa mais importante que estava colocada no final do ano passado, que era tirar o neofascista do comando do poder, porque faz diferença. É diferente o governo de um neofascista de um governo de direita tradicional e de um governo de coalizão de classes, como é o caso do governo do PT. Só que o mais engraçado é que a utilização desse argumento, em menos de um ano, ela acabou. Em menos de um ano, a discussão de que o fascismo se derrota na luta de classes, ela acabou. Na eleição do ano passado, a tarefa primordial era derrotar Bolsonaro. Em menos de um ano, a tarefa virou combater o governo de coalizão de classes, de conciliação de classes. Isso era uma coisa que o Trotsky criticava muito, os giros bruscos na análise política e na tarefa política colocada para a realidade. E eles são resultados de imprecisões na caracterização da correlação de forças, nas forças apresentadas das classes sociais, nas forças fascistas, da grande burguesia, no ânimo do movimento de massas, e as forças da própria organização revolucionária, né? Então, eu acho que um ponto de partida importante de debate entre as organizações do trotskismo é uma coisa muito cara para o trotskismo, que é acertar na caracterização da realidade. E eu acho que o debate entre nós, durante muitos anos, pelo menos de 2013, 2014 para cá, foi a subestimação das forças da extrema-direita. A nossa organização, a Resistência, é resultado de uma fusão com o MLPS e com a NOS, organizações. A NOS estava no PSOL, o MLPS foi uma organização que rompeu com o PT em 2015, e o MAIS, que é uma organização que foi fruto de uma ruptura de mais de 700 pessoas com o PSTU, caminho da qual eu faço parte. E o grande debate que se travou nesse período foi justamente a força da extrema-direita. Porque teve debate em 2015 e 2016 se aqueles atos eram progressivos ou reacionários, o Fora Dilma. Teve debate se foi golpe ou não. Se o golpe que a Dilma sofreu, e que nessa semana, né, acho que mais um fato da realidade que terminou com essa discussão, isso teve um debate. Teve debate, tem debate até hoje sobre o caráter da prisão do Lula, se foi reacionário ou não. Teve debate dentro do PSOL
sobre o caráter da Operação Lava Jato. Teve esse debate. E eu acho que essa é uma premissa fundamental do debate que existe hoje entre as organizações trotskistas. Alguns companheiros dizem, não foi dito aqui, mas isso a gente milita no movimento todo dia, dizem o seguinte: mas nós não estamos vivendo fascismo. Nós não estamos vivendo, nós estamos fazendo um debate aqui na universidade, as entidades continuam se organizando, as greves continuam acontecendo, ninguém foi preso, não tem perseguição política, não teve mortes. Eu acho que o primeiro erro dessa localização é achar que o fenômeno fascista no século XXI vai se manifestar de maneira igual à década de 20, à década de 30 do século XX. Num contexto em que não existe mais os estados operários da União Soviética, ainda que burocratizados, e num contexto em que a forma de fortalecimento do neofascismo se deu por dentro das instituições democráticas, tomando todas as suas instituições de poder, o parlamento, os poderes executivos, o judiciário. E não faltam ameaças de caráter fascista sobre os ativistas. Nós, do PSOL, estamos numa luta em defesa do mandato da Sâmia e da Fernanda Melchiona e da Thalíria Petroni, porque estão sendo ameaçadas pela extrema-direita de ter um mandato cassado. Quantas e quantas lutas? Essa semana houveram 4 ofensivas sobre deputadas parlamentares mulheres do PSOL de ameaça de estupro corretivo. Companheira Isa, companheira Mônica Benício, mais uma companheira do Rio Grande do Sul, que não é do PSOL, acho que é do PT ou do PCdoB, do PSOL, PCdoB. E eu acho que isso são expressões do fortalecimento da extrema-direita. No começo desse ano, eu sou presidente do Sindicato dos Metroviários, no começo desse ano nós fizemos uma greve, o pessoal deve ter acompanhado, que se sucedeu uma ameaça de morte sobre mim, né? E são inúmeros os exemplos de perseguição dos ativistas. É evidente que nós não estamos numa situação exatamente igual à década de 30 do século XX, ou mesmo aos anos da ditadura brasileira no Brasil. Mas são fatores que demonstram a força desse setor político da extrema-direita, do neofascismo. Tanto pelo seu caráter internacional, quanto por características adequadas à realidade. Rede social, o papel das big techs na relação com governos autoritários, na relação com a defesa de uma liberdade que está em nome de ameaçar, de assassinar, de perseguir. Isso significa, constatar isso significa a gente apoiar um governo de conciliação de classes no Brasil? É evidente que não. É evidente que não. O governo de conciliação de classes do Lula, ele é um governo que vai aplicar e está aplicando medidas neoliberais contra a classe trabalhadora. Isso é óbvio. E é óbvio que a melhor localização dos revolucionários perante ao governo é não compor esse governo. E esse debate aconteceu dentro do PSOL. E eu acho que a resolução política que a gente conquistou dentro do PSOL foi uma vitória, inclusive dos trotskistas, de não permitir que o PSOL fizesse parte desse governo. Mas a relação política que a gente precisa desenvolver com o atual governo Lula, ele também tem que levar em consideração outro elemento da realidade, que é o estado de ânimo das massas trabalhadoras para lutar. Porque o maior enfrentamento com a força neofascista e com o governo de conciliação de classes é destravar o processo de mobilização da classe trabalhadora. O melhor caminho pelo qual nós vamos construir o Partido da Revolução, a Quarta Internacional, é destravando o processo de mobilização da classe trabalhadora. E aí não cabe aqui um culto da marginalidade, que eu acho que é um destino triste que as organizações têm se jogado.
a defesa do culto da marginalidade, do purismo, de que são os únicos revolucionários. Porque se os únicos revolucionários do mundo estão na elite, a situação está pior ainda. Se os únicos revolucionários do Brasil estão em uma única organização, a situação política mundial e os desafios da revolução é dramático. É dramático. E eu acho que a ambição do trotskismo tem que ser romper com a marginalidade, destravando o movimento de massas. E uma das formas que o trotskismo construiu ao longo da sua história foi construindo a Frente Única. A Frente Única das organizações da classe. Foi isso que destravou a luta contra Bolsonaro. A Frente Única fora Bolsonaro no Brasil, em meio à pandemia. E isso foi uma luta contra as direções reformistas, porque o PT não queria fazer mobilização. Ele queria garantir a eleição do Lula. E vejam, quando Trotsky defendeu a Frente Única na Alemanha, ele não estava lidando com um reformismo mais bonzinho do que é o reformismo dos governos do PT. Ele estava lidando com o reformismo que matou a Rosa Luxemburgo. Porque a necessidade da Frente Única não é determinada por mais bonzinho ou menos bonzinho das organizações reformistas. Está determinada pela necessidade da classe. A verdade aqui que nós temos que enfrentar, o desafio que nós temos que enfrentar, é a pouquíssima implantação que as organizações trotskistas têm no interior da classe trabalhadora. Nós temos que olhar para isso com autocrítica. E eu não estou falando aqui que nós temos e que os outros não têm. Nós temos que olhar para isso com autocrítica. O que na história aconteceu para a gente ter se localizado? A culpa é dos outros. Todo mundo virou reformista. Não acho suficiente essa resposta. Não acho suficiente essa resposta. Eu acho que isso demanda uma localização da implantação social das organizações trotskistas, a capacidade de desmascarar as direções traidoras, aplicando a tática da Frente Única para destravar a mobilização de massas e acertar na linha política. Porque eu acho que o PSOL, ele cumpre um papel muito importante na realidade hoje. E eu acho, Robaina, que a força que o PSOL adquiriu foi muito determinada pelos acertos políticos do PSOL, exatamente nesses fatos recentes da luta de classes. Foi importante o PSOL ter ido para a rua contra a prisão do Lula, ter ido para a rua contra o golpe parlamentar, ter feito campanha para o Lula no primeiro turno, sem prejuízo da sua independência política. Foi muito importante. É por isso que o PSOL hoje é visto como uma alternativa política independente ao PT. E é por isso que eu acho que o PSOL expressa a força dos movimentos que viraram vanguarda na luta contra a extrema-direita e contra o neofascismo. A força do movimento das mulheres, a força do movimento negro, a força do movimento popular. E eu acho que é por aí que passa a construção de uma alternativa política revolucionária e independente. Através da aglutinação que o PSOL tem capacidade de fazer dos lutadores sociais que querem derrotar o neofascismo no Brasil. É isso. Obrigada.